Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. O objetivo do canal é trazer alguns apontamentos complementares e ou suplementares a estudantes de letras e pessoas interessadas na ciência da linguagem. Eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor na graduação, no curso de Letras Português e na pós-graduação, no mestrado em Educação, na Universidade Federal de Goiás. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo que eu tenho colocado para você aqui neste canal. Peço que você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe e comente. Todas essas atitudes são importantes para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e possa torná-lo disponível para mais pessoas. Quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, melhor, para que as pessoas não só conheçam as que não conhecem, mas também entendam e possam se aprofundar nos apontamentos teóricos que são feitos pela ciência da linguagem. Eu estou nesta série de vídeos, que eu ainda considero como uma série introdutória, e nós começamos então a falar sobre o Ferdinand de Saussure no vídeo anterior. Então, eu fiz algumas considerações rápidas para você a respeito de quem é considerado o pai da linguística, e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos entrar nas questões ligadas à teoria do signo linguístico de Saussure. E na sequência, nos próximos vídeos, ainda nesse aspecto do Saussure, nós vamos falar sobre as dicotomias, língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma. Então, no vídeo anterior, eu falei com você a respeito de como que a linguística começou. Então, eu disse para você que o Saussure deu uma organizada no que já havia e trouxe à tona conceitos que ainda não existiam. Dentre eles, o conceito de signo linguístico e, na sequência, as dicotomias. Falei para você também que a abordagem do Saussure é muito ampla e que não seria possível, dentro dessa série que eu chamo de uma série introdutória, aprofundar em muitos aspectos. Então, por isso que o foco se dará dentro desses tópicos sobre os quais eu falei para você. E aí, se for então para você, se você me perguntar o que é linguística depois de Saussure, depois que ele fez essa organizada, deu essa organizada nos estudos existentes, a resposta seria: linguística é a ciência que se interessa por todas as manifestações da linguagem humana. Então, nos vídeos anteriores eu já falei com você a respeito de linguagem humana e comunicação animal. Se você ainda não viu, eu peço que você volte, procure pelos títulos que você vai encontrar as considerações que eu já fiz sobre essa diferença. Então, só para a linguística, só nós humanos dispomos da capacidade da linguagem. Os demais animais possuem sistemas de comunicação que são muito complexos, que são suficientes para as experiências que eles precisam ter na vida deles, mas não são considerados como linguagem. Então, todas as manifestações ligadas à linguagem humana interessam a linguística. Da forma como nós conhecemos a linguística hoje, não foi no início do Saussure. Naturalmente, a ciência foi evoluindo, foi crescendo, foi expandindo e continua ainda em processo de expansão e vai continuar naturalmente, mas no início não era assim. Porém, desde o início, todas as manifestações ligadas à linguagem humana interessam a linguística. E aí eu falei para você que tudo começou então a partir do momento que o Saussure definiu qual seria o objeto de estudo desta ciência, que é a linguística. E esse objeto de estudo é a língua. Falei para você também que se for para a gente dizer qual é o ano, o marco inicial, cronológico, do nascimento da linguística como ciência autônoma, é o ano de 1916. O Saussure morre em 1913 e 3 anos depois aparece a publicação do livro Curso de Linguística Geral, e esse livro, a autoria atribuída ao Saussure, mas não foi escrito por ele, é o resultado da anotação de 2 de seus alunos que frequentaram os cursos de Linguística Geral que ele ministrou na Universidade de Genebra e compilaram isso e organizaram, então transformaram isso num livro. Então, se o objeto de estudo da linguística é a língua, e eu perguntasse para você o que é língua, eu já falei sobre isso rapidamente lá nos vídeos iniciais,
quando eu abordei o conceito de linguagem e eu disse para você que a língua mais a fala constituem a linguagem. Quando eu chegar nas dicotomias, aqui nessa abordagem do Saussure, eu vou aprofundar no conceito de língua. Então, hoje eu vou falar de novo a respeito do conceito de língua, mas ainda não é um conceito muito amplo, muito profundo, porque eu preciso desse conceito para poder entrar no primeiro tópico teórico do Saussure, sobre o qual eu quero falar com você, que é o conceito de signo linguístico. Então, esse conceito de língua ainda vai ser retomado e aprofundado, mas, por hora, eu quero que você entenda que a língua é um sistema de signos convencionais. E aí, mais uma vez, surge a pergunta, o que é um sistema? Eu já comentei com você a respeito disso várias vezes e vou falar mais uma vez, porque é importante que você absorva este conceito, porque ele não só vai aparecer muitas vezes, como ele é um conceito muito importante para o Saussure. Em linhas gerais, sistema, e você deve conhecer essa palavra atribuída a outros ambientes, né? Sistema respiratório, sistema solar. E o sistema, ele se manifesta quando você tem um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, e que fazem com que o próprio sistema funcione. Então, eu já comentei com você que a língua é um sistema porque ela funciona dentro desse aspecto. Existe um conjunto de elementos. Que elementos? Elementos fonético-fonológicos, elementos sintáticos, elementos semânticos, e quando esses elementos se agrupam, independente da nossa vontade, eles fazem com que o próprio sistema, que é a língua, funcione. Então, esse é o conceito de sistema. E a língua, então, é um sistema de signos. E aí, se eu perguntasse para você, então, o que é um signo? O que você responderia, né? Provavelmente você atribuiria o conceito de signo à ideia de signo do zodíaco, porque em geral é essa atribuição que as pessoas fazem. E não é uma atribuição equivocada, tá? Eu não sei o que você acha, o que você pensa sobre astrologia, sobre zodíaco, mas se eu falei o que é signo e você lembrou de imediato de signo do zodíaco, Câncer, Capricórnio, Aquário, Virgem, você não está totalmente equivocado, porque faz muito sentido. Então, se for para eu dar um conceito de signo para você, e eu ainda não estou falando de signo linguístico propriamente dito, eu estou falando de signo de uma maneira mais geral. Signo é uma coisa que representa uma outra coisa, ou o signo está no lugar de determinada coisa. Só é signo se ele carregar com ele esse caráter de representar, ou seja, de substituir uma coisa que é diferente dele. Então a gente pode dizer que o signo é um representante. Agora, pensando no signo linguístico, isso faz todo sentido. Por quê? Porque o signo representa alguma coisa. E isso é extremamente importante e relevante, porque se não houvesse o signo linguístico, para que nós nos comunicássemos e para que nós nos entendêssemos, seria muito complicado, porque o signo linguístico é um artefato linguístico que representa alguma coisa, que está no lugar de alguma coisa. Eu já falei para você que a maior parte das palavras que constituem a língua é de substantivos, que junto com os adjetivos e também na presença dos verbos fazem com que nós tenhamos a possibilidade de nos comunicar e de nos entender. Porque, de alguma forma, essas classes de palavras concretizam as coisas. O nosso cérebro trabalha com visualizações. O que ele não consegue visualizar, fica muito mais difícil para ele conseguir entender e decodificar. Então, substantivos, adjetivos e verbos favorecem essa visualização, favorecem essa concretização e fica mais fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui uma caneta. Isso é um objeto, isso é uma coisa. O signo não é uma coisa. A coisa é a coisa. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma caneta. Então, a caneta é a caneta, a coisa é a coisa não é o signo. Mas eu tenho o signo linguístico representativo disso, que é caneta. Essa sequência linguística, que pode ser sonora, mas também pode ser gráfica. Quando eu digo a palavra caneta, eu tenho uma sequência de sons, mas eu posso escrever a palavra caneta e aí vou ter uma sequência gráfica, concretizada através de um outro sistema, que é o sistema ortográfico. Agora imagine você,
Se não houvesse o signo linguístico, se houvesse a coisa, mas se não houvesse o signo linguístico e eu precisasse comprar uma caneta, quando eu fosse à papelaria, ao mercado, a qualquer lugar, para poder comprar esse objeto, se não houvesse o signo linguístico representativo deste objeto, como que eu faria para dizer para a pessoa o que eu preciso e o que eu quero? Como é que eu ia conseguir fazer isso? Eu tinha que levar o objeto. Então eu iria levar e falar, eu quero uma coisa igual esta. E por que seria preciso eu fazer isso? Por que seria preciso eu levar a coisa, levar o objeto para a pessoa, para ela conseguir trazer para mim o que eu preciso? Porque não existiria o signo linguístico. Então o signo linguístico, caneta, essa sequência sonora, eu poderia escrever, por exemplo, e mostrar para ela o bilhete e falar que era aquilo que eu queria. Para as pessoas que são surdas, eles usam um outro conjunto de signos, que é baseado na língua de sinais. Então, os gestos que o surdo faz também funcionam como signos, no caso, signos linguísticos, porque eles representam o que o surdo precisa, o que o surdo quer dizer. Quando são objetos pequenos, como a caneta, ou então, por exemplo, eu tenho uma agenda, ou eu tenho, por exemplo, uma lapiseira, se eu não tivesse o signo linguístico representativo desses objetos e eu tivesse que levar o objeto para conseguir adquirir, não seria difícil, porque eles são objetos pequenos. Agora, imagine você na ausência do signo linguístico para que a pessoa conseguisse, por exemplo, encomendar à fábrica um avião. Então, nós temos aí, por exemplo, as empresas aéreas, e vamos pensar que uma empresa aérea X quer adquirir um avião novo para poder fazer o transporte de passageiros, para poder dar continuidade aos seus negócios ou iniciar os seus negócios. Se não houvesse o signo linguístico avião, que pode ser essa sequência sonora que eu articulo com a minha boca, ou se não houvesse a possibilidade de escrever a palavra avião, ou pensando no empresário surdo, que vai chegar lá na fábrica de aviões e precisa dizer para o engenheiro que ele quer um avião. Se não houvesse o signo linguístico, se não houvesse ao menos a possibilidade de desenhar um avião, a pessoa teria que levar um avião. Agora imagine, o empresário da aviação civil aqui do Brasil vai para a França para fazer um contrato de negócio com uma empresa que produz aviões lá, na França. Ele teria que levar um avião daqui para lá. Ou então chegar lá e sair arrastando um avião, carregando um avião nas costas. É meio absurdo pensar nisso, mas seria algo mais ou menos assim, para chegar lá na fábrica e mostrar para o engenheiro o que ele quer ou do que ele precisa. Então percebe o tanto que o signo linguístico é importante? Percebe o tanto que essa relação entre o que representa a coisa, o que representa o objeto é importante? E outra coisa, percebe o quanto que é importante essa constituição sistemática da língua de ter substantivos, adjetivos e verbos principalmente, e o tanto que essas três classes de palavras favorecem essa representação e essa substituição para não só ser possível eu dizer o que eu quero, mas para não ser necessário eu ter que mostrar para a pessoa uma coisa que eu quero. Percebe como isso é quase mágico? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso é super legal. A existência do signo linguístico é super legal. É uma coisa que favorece a nossa existência. Como só nós humanos temos a possibilidade de fazer isso, isso seria mais uma diferença entre a linguagem humana e a comunicação animal. Então, quando eu falei com você a respeito do sistema aberto e do sistema fechado, quando eu falei do substantivo, eu disse que o dia que a indústria química, a indústria farmacêutica, descobrir uma vacina para combater o coronavírus, eles vão dar essa vacina um nome. Isso vai ser um substantivo. Este nome, este substantivo, vai ser o representante daquilo. Então, a partir do momento que houver esse nome, isso vai ser mais um integrante da classe de palavra substantivo, que pertence ao sistema aberto, que favorece o dinamismo, o crescimento e a evolução da língua, e nós teremos mais um signo linguístico que vai favorecer, que vai facilitar a nossa interação. E aí, quando eu quiser tomar a vacina contra o coronavírus, eu não preciso levar o frasco da vacina para mostrar. Eu vou ter à minha disposição
o signo linguístico, que vai ser um nome, que eu não sei que nome vai ser, um nome X, e esse signo linguístico então vai ser o representante, o substituto daquilo que eu preciso. Então, graças a isso, eu não preciso levar as coisas que eu quero para as pessoas poderem observar, porque eu tenho à minha disposição o signo linguístico. E aí, você já tinha parado para pensar nisso? Você sabia da importância e da relevância do signo linguístico? Você sabia o que é um signo linguístico? Comente aí para mim, para que eu saiba. Se você achou que esse conteúdo foi relevante, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, se inscreva no canal, acione as notificações para que você seja avisado quando houver uma nova postagem. Eu vou voltar, porque naturalmente o assunto de signo linguístico não se esgota em 15 minutos, e eu espero você em mais um vídeo, ok? Muito obrigado e até a próxima.